Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Corrêa e hoje vamos resolver uma questão da EAN 2021. É a questão número 31. A questão diz assim: na viagem de instrução que ocorre anualmente, o navio Escola Brasil, o 27, encontrava-se atracado no porto de Baltimore, nos Estados Unidos. Ao descer a prancha do navio e andar poucos metros pelo porto, um militar componente da tripulação do navio observa o painel de um termômetro marcando 41 graus Fahrenheit. Qual seria a indicação do painel se a temperatura estivesse sendo exibida em graus Celsius? Bom, pessoal, uma questão clássica de conversão de temperaturas, né? Vamos relembrar, o conceito de conversão de escalas Celsius para Fahrenheit. Bom, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio, sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, a equação de conversão, para a gente fazer aquela conversão direta de forma mais rápida, né? Porque tem como a gente encontrar aqui utilizando os termômetros, né? A gente tem graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, né? Tem como fazer aqui pelas escalas arbitrárias, né? Pela regra, ou utilizando a equação geral, que essa daqui é mais simples, né? Então, se você lembrando que C, que é a temperatura em graus Celsius dividido por 5, é igual a F, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, ele quer 41 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, eu quero descobrir a temperatura de 41 graus Fahrenheit, eu vou substituir no F, sobre 9. Aqui, a gente já pode fazer a subtração aqui. 41 menos 32 vai dar 9. 9 sobre 9 dá 1. Multiplico o cruzado, C igual a 5 graus Celsius. Resposta letra A. Bem simples, né, pessoal? É muito importante, pessoal, vocês estudarem as equações de conversão da escala graus Celsius para Kelvin e vice-versa, e graus Celsius para Fahrenheit e vice-versa. Isso poupa tempo no seu vestibular ou no seu concurso. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 32. A questão diz assim: para realizar o balanço de paiol de uma frigorífica, ou seja, realizar o balanço contável dos víveres do compartimento, o paioleiro, militar responsável pela execução dessa tarefa, não dispõe mais de sua balança digital para realizar a pesagem dos itens em função de uma avaria no painel, provocada por um pico de energia. Resolveu então realizar as medições através de uma mola e uma régua, anotando a cada pesagem as extensões dessa mola. Para graduar seu novo aparelho de medição de força, resolve verificar a extensão da mola para uma peça de carne de peso já conhecido, 2 newtons, e constata uma extensão de 3 centímetros da mola. Admite-se que o aparelho improvisado opera dentro do limite de proporcionalidade. Em uma nova medição, verificou-se uma extensão da mola, 9 centímetros. Sendo assim, qual o peso dessa última medida? Aqui a gente está falando, de molas, então a gente tem que lembrar do conceito de força elástica. Aqui eu desenhei, tá, pessoal, mais ou menos aqui, a mola sem o peso, tá? Ela tem um comprimento L0 inicial, tá bom? Depois que eu coloco um peso nessa mola, ela vai esticar, né? Ela vai ter uma deformação. Essa deformação é chamado de X ou delta X em alguns livros, tá? E é a deformação da mola. Eu vou chamar aqui de X. Então, se eu desenhar as forças aqui que agem no corpo, é a força peso, sempre vertical, sentido para baixo, e a força elástica, que age em direção ao centro da mola. Tá? Então, esses são os dois vetores que eu tenho que desenhar. É sempre importante fazer o diagrama de forças, tá, pessoal? Para você conseguir enxergar o problema melhor como um todo, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho, vamos colocar as situações aqui, uma força F igual a 2 newtons, que é a força peso, né? Vou chamar de peso de uma vez. Peso igual a 2 newtons, que é a força F.
Pessoal, em situação de equilíbrio, depois que a mola estica 100%, a gente sabe que a situação é de equilíbrio. Se a situação é de equilíbrio, a força resultante é igual a zero, ou seja, a aceleração é igual a zero. Então, isso quer dizer que peso mais força elástica é igual a zero, certo? Vetorialmente falando. Então, como um vetor é contrário ao outro, peso menos força elástica vai ser igual a zero. Então, peso é igual a força elástica, tá? Só relembrando aqui que a situação de equilíbrio. Então, a mola estava sem nada, colocou o peso, ela vai esticar, né, no seu comprimento máximo, vai ter uma deformação e vai entrar em repouso. Então, o peso vai ser igual à força elástica, tá? Isso vai nos ajudar bastante. E ele fala que a extensão aqui inicial foi de 3 centímetros. Pessoal, não posso utilizar medidas fora do sistema internacional quando eu estou trabalhando com forças. Tá? Centímetro não é unidade no sistema internacional, é o metro. Então, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a menos 2 ou dividir por 100, o que você achar mais fácil, tá bom? Pessoal, como a maioria das provas não tem calculadora, trabalhar com a potência de 10 acaba sendo mais fácil, tá bom? Mas fica a seu critério. Então, vamos lá. Ou vai ficar 3 dividido para 100, 0,03, tá bom? Então, ele fala que parece uma nova situação em que a extensão da mola, olha só, vai aparecer uma nova situação aqui, que a mola vai distender, aqui foi 3 centímetros, né, que ela esticou. Aqui ela vai, olha só, aumentar muito mais. Pessoal, fora de escala, tá? Perdoem aqui. E essa massa agora, né, ela vai, aqui eu vou aumentar o comprimento aqui, ó. Vou aumentar o comprimento aqui. Agora ela distendeu isso aqui, ó. Daqui até aqui agora. Vendo? É um novo X, é um X', um delta X', como você achar melhor escrever, tá? Aí ele me pergunta assim, qual o peso dessa última medida? Ou seja, qual vai ser essa nova força-peso com essa nova força elástica? Olha só, eu vou ter um novo peso. Eu vou ter uma nova força elástica, porque eu vou ter uma nova deformação, tá? Mas, o que é importante aqui, pessoal? A mola é a mesma, tá? É isso que vai fazer a diferença nesse problema. O peso é um peso linha e a força elástica é uma força elástica linha, tá? Então, agora é diferente. Então, ele me pergunta qual é o peso ou a força, né, que vai estar atuando aqui para baixo, sendo que agora eu tenho uma deformação X de 9 centímetros. Posso trabalhar centímetros? Não, tem que converter para metros. 10 elevado a menos 2 metros ou 9 dividido para 100, 0,09, tá bom? Pessoal, como eu falei, a mola continua sendo a mesma, tá? A gente tem que lembrar que força elástica depende da característica da mola, depende da constante elástica da mola, que é o K, que nós chamamos de K. Nós não sabemos quanto vale esse K. Só que esse K é o mesmo em qualquer situação. Por quê? O K é a característica da mola. Se a mola não mudou, o K é o mesmo. Tá? Então vamos revisar rapidamente aqui a lei de Hooke, a força elástica, até. Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá, pessoal? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então a força elástica é igual a K vezes X. A força elástica, força, unidade em newtons, é K, que é a constante elástica da mola, em newton por metros, vezes X. X é o quê? A deformação sofrida pela mola. Então é isso aqui que nós vamos utilizar. Primeiro a gente vai descobrir qual é o K, para depois descobrir qual é a nova força. Vamos fazer isso. Força elástica igual a K vezes X. Já vimos que o peso é igual à força elástica, porque é situação de equilíbrio. Então, 2 é igual a K vezes 3 vezes 10 a menos 2. Cuidado, não esqueçam de converter, tá, pessoal? Muito importante nas equações de força, usar tudo no sistema internacional. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou manter assim, tá? Vai ficar 2/3 vezes 10 ao quadrado. Vou fazer aqui do lado, tá? Depois eu vou lá para cima. 2/3 vezes 10 ao quadrado. Por quê? Tá menos 2 embaixo, sobe, o expoente fica positivo, newton por metro. Agora sim, a gente pode ir para o final da questão. Qual vai ser a nova força? Aí agora a gente vai usar a força elástica linha. Força elástica na situação, aqui é a situação 1,
e aqui é a situação 2. Então, força elástica 1, o K é o mesmo, né? Então, x1. Agora, a força elástica 2 é o mesmo K vezes x2. Quem é a força elástica 2? Eu quero descobrir. Quem é o K? Acabei de achar. O K é o mesmo. Lembra que eu falei? Se a mola não muda, o K não muda. Vezes x, que é a deformação. 9 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 9, 18. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais menos 2, 0. Dividido para 3. 10 elevado a 0 é 1. 18 sobre 3 vai dar 6 newtons. Resposta, letra B. Tá bom, pessoal? É uma questão de força. Cai bastante, tá? Vocês têm que estudar, revisar essa parte aí. Não deixem de verificar a lei de Hooke, que é força elástica, tem caído bastante nos vestibulares, tá bom? Então, só lembrar que a força elástica em newtons é igual a K, que é a constante elástica da mola, vezes X, que é a deformação da mola, é o quanto a mola esticou, tá? Então, não deixem de revisar essa parte. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 33. A questão diz assim: ao tentar trazer uma boia para dentro do navio, o militar que a puxava percebeu tarde demais que o nó que unia o cabo à boia estava frouxo e não conseguiu impedir que esta caísse no mar. O militar percebe, olhando do navio, que 1/3 da superfície da boia... Vou anotar aqui. Aqui, pessoal, eu já fiz aqui mais ou menos a boia, tá? Aqui é como se fosse o mar. E aqui eu vou anotar as informações. 1/3 da superfície da boia estava fora do líquido. 1/3, né, da superfície da boia. Ou seja, 1/3 do volume da boia estava fora. Consequentemente, 2/3 da boia estava dentro. Porque tem que, quando você somar, tem que voltar a seu volume, tá bom? Mas a gente já vai entrar nisso. Marque a densidade aproximada do corpo em relação ao líquido. Tá? Então, pessoal, vamos lá aqui analisar. Fiz mais ou menos o desenho, tá? Que considera que seja o mar e essa bolinha a boia, tá? A gente tem algumas forças agindo aqui. Lembra que eu falei que é sempre importante desenhar o diagrama de forças? Peso sempre vertical, sentido para baixo, tá? Você tem que analisar o que você tem. Na questão anterior, nós tínhamos uma mola. Agora, nós temos um corpo imerso num fluido. Então, consequentemente, a gente tem uma força chamada de força de empuxo, agindo para cima, sempre vertical, sentido para cima, tá bom? Muito importante, pessoal, estudar todos os tipos de força. Força elástica, empuxo, força de tração, tá? Para cada uma das diferentes situações. Então, se o corpo está submerso, sendo total ou parcialmente submerso na água, ele tem uma força de empuxo aí agindo para cima, tá bom? Então, se ele falou que ele viu 1/3, quer dizer que esse corpo, essa bolinha, ela tem um volume total V. E 1/3 de V está acima da superfície da água e 2/3 de V está abaixo. Por que 2/3? Se eu tenho que, vamos colocar assim, se você tivesse que descobrir, tá? Eu tenho que V é o volume total. V vai ser igual a 1/3 que está do lado de fora, mais X que está do lado de dentro. V vai ser V menos 1/3 de V, vai ser igual a X. Tira o mínimo, né? Vai ser 3. 3 aqui é 1. 3V menos V igual a X. 3V menos V, 2V sobre 3 igual a X. Então, quando você somar 2/3 de V mais 1/3 de V, tem que voltar a ser V. Então, vamos fazer a prova. 2/3 de V mais 1/3 de V vai ser 2 mais 1, 3V sobre 3, que é V, tá? Parece simples, pessoal, mas muita gente não consegue visualizar isso com clareza, tá? Por isso que eu fiz aqui no cantinho. Mas vamos dar continuidade aqui ao problema. Então, ele quer saber a densidade do corpo em relação ao líquido, tá? Então, para isso, a gente tem que relembrar algumas equações importantes, tá, pessoal? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio, sempre conceitos, equações, imagens, unidades de medidas, conversões. O link está fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, o empuxo, tá? A equação do empuxo, o teorema de Arquimedes, é igual à densidade do líquido vezes o volume do corpo vezes a gravidade, tá?
Cuidado para não confundir. O empuxo é uma força, a unidade é newtons, densidade do líquido tem que estar no sistema internacional, quilogramas por metro cúbico. Volume é o volume do corpo, tem que estar no sistema internacional, que é o metro cúbico, e a gravidade é a gravidade do planeta. Quando ele não fala, a gente considera o planeta Terra. Pessoal, olha só. Depois que o marinheiro verificou lá, ele sempre... O ideal aqui seria falar, tá? Mas como ele não falou, quando o marinheiro avistou que estava 1/3 para fora e 2/3 para dentro, a gente considera essa situação uma situação de equilíbrio. Quando a situação é em equilíbrio, como eu falei na questão anterior, a força resultante é zero, a aceleração é zero. Isso quer dizer que o somatório vetorial peso mais empuxo, né, é a força resultante, mas quando a gente vai ver, os vetores estão ao contrário. Então, peso menos empuxo igual a zero. O peso vai ser igual ao empuxo, ou seja, tudo que está para baixo é igual a tudo que está para cima. Então, aqui a gente já ganha muita coisa, sabendo que o peso é igual ao empuxo. Então, vamos escrever a equação. Empuxo é igual à densidade do líquido vezes o volume do corpo submerso, tá? Vezes o volume do corpo submerso. Não, a gente não considera o que está para fora da água, sem o que está embaixo da água, tá? O volume do corpo submerso. Cuidado, anotem isso daí. Se ele estivesse todo debaixo da água, seria o volume completo, mas ele está parte para fora, tá? Então a gente considera só o volume submerso. Vezes a gravidade do planeta. Nós já vimos aqui que, pela situação ser de equilíbrio, o empuxo vai ser igual ao peso. Densidade do líquido, nós vamos repetir. Pessoal, outra coisa importante aqui. Qual é o volume do corpo submerso? Olha só, lembrando aqui a equação. Densidade é igual a massa sobre volume. Cuidado que esse volume aqui não é o do líquido, é o do corpo. Então, densidade do corpo é igual a massa do corpo sobre o volume do corpo. Multiplica o cruzado. A massa do corpo é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo, porque nós vamos utilizar isso daqui. Então, vamos lá. Quem é o volume do corpo submerso? 2/3 de V. V de quem, pessoal? V do corpo. Não esquece, V do corpo. Cuidado para não confundir com o volume também do líquido. Vezes a gravidade. Ok? Quem é peso? Peso é massa vezes gravidade, certo? Então, massa do corpo vezes gravidade é igual à densidade do líquido vezes 2/3 do volume do corpo, vezes G. Olha onde a gente está chegando. Quem é massa do corpo, que nós vimos aqui? É a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Tá vendo que a gente vai colocando tudo um dentro da outra e vai chegando lá? Densidade do líquido vezes 2/3 do volume do corpo vezes G. Pessoal, eu sei que é uma questão trabalhosa, mas fazendo passo a passo, você chegava lá. A gravidade corta com a gravidade, que é tudo uma multiplicação. O volume do corpo corta com o volume do corpo. Então, vai ficar a densidade do corpo é igual a 2/3 da densidade do líquido. Quem é 2/3, pessoal? 2/3, aproximadamente 0,66. É uma dízima periódica, vezes densidade do líquido. Então, se eu fizer densidade do corpo dividido pela densidade do líquido, vai dar 0,66. Olha a pergunta. Marque a densidade, olha o comando da questão, marque a densidade aproximada do corpo em relação ao líquido. Então, a densidade do corpo em relação ao líquido vai dar 0,66, resposta letra E. Um pouquinho trabalhoso, né, pessoal? Então, força de empuxo cai bastante nos vestibulares, a parte ali de hidrostática, tá? Não deixem de estudar. Tem que relacionar muitas vezes com a equação da densidade, com a força resultante, tá? Então, é uma combinação aí de equações que você tem que trabalhar devagarzinho, tá? Você poderia substituir a gravidade, se você quisesse, aqui por 10, para aparecer um pouco mais de números, mas o ideal é você trabalhando as incógnitas, cada vez você treinando mais, você vai sentir mais facilidade de fazer isso. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 34. A questão diz assim: um guindaste do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro suspende um objeto de 200 quilos a uma altura de 5 metros acima do nível do mar. Desprezando as dimensões do objeto e adotando o valor da aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a energia potencial do objeto em relação ao nível do mar e marque a opção correta.
Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui do que ele nos fornece. Ele nos fornece a massa do objeto, a altura com que ele se encontra, né, em relação ao nível do mar, e nos fornece também a gravidade local. Então, ele quer a energia potencial gravitacional do objeto em relação ao nível do mar. Então, vamos relembrar rapidamente aqui o conceito de energia potencial gravitacional, lembrando que esse aqui é um print do meu e-book de equações, o link está fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Energia potencial gravitacional em joules, que é o sistema internacional, né? É igual a massa em quilogramas vezes a gravidade em metros por segundo ao quadrado vezes a altura, que tem que estar em metros. Então, essa equação aqui que nós vamos utilizar para encontrar essa energia potencial gravitacional. Então, eu tenho que energia potencial gravitacional é igual a m vezes g vezes h. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, energia potencial gravitacional, 5 vezes 2, 10. Complementa aqui com os outros zeros. 10.000 joules. Aí você vai me falar, poxa, Laís, aqui está em quilojoules. Como que eu encontro esse prefixo quilo? Pessoal, muito importante estudar os prefixos. Prefixos mais usados, os grandes, né? É o quilo, que é 10 ao cubo, o mega, que é 10 à sexta, e o giga, que é 10 à nona. Existem outros, tá? Mas a gente utiliza mais esses aqui. E tem os menores também. Mas aqui eu vou usar só esses aqui por enquanto. 10 ao cubo, pessoal, é 1000. Então, se eu quero colocar o prefixo aqui na frente da unidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o valor que eu encontrei por 10 ao cubo ou dividir ele por 1000. Então, como que vai ficar? Energia potencial gravitacional vai ser igual a 10.000. Vou dividir por 1000, tá? 1000. E aí já vai sair em quilojoule. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Energia potencial gravitacional é igual a 10 kJ. Por quê? Se eu abrir o quilo não vale 1000? Então, se eu tirar o K daqui e botar 1000 na frente, não volta a ser 10.000? Essa é a ideia, tá, pessoal? Ah, Laís, mas aqui era meio óbvio, né? Eu marcaria 10 aqui, porque eu já achei aqui. Marcaria, mas ele poderia fazer pegadinha. Aqui poderia ser 100, aqui poderia ser 0,1 quilojoules. Isso geraria uma confusão. Então, é bom saber fazer certinho. Então, estudem os prefixos, porque eles são muito importantes. Bom, pessoal? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Estudem energia, tá, pessoal? Energia cinética, energia potencial gravitacional, sistemas conservativos, energia mecânica, tá bom? Isso cai demais nas provas de vestibulares e concursos. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 35. A questão diz assim. Na base naval BNRJ, situado na ilha de Mocanguê, em Niterói, Rio de Janeiro, um marinheiro resolve fazer o seu treinamento físico militar, o TFM, dando várias voltas no cais, onde estão atracados parte dos navios da esquadra. O militar começa seu treinamento exatamente às 6h30 e o termina às 7h30, ou seja, de 6h30 às 7h30 ele gastou 1 hora, tendo percorrido um total de 5,4 quilômetros, conforme indicava o aplicativo de corrida instalado no aparelho celular que levava consigo. Determine a velocidade escalar média, o comando da questão, do militar durante o percurso e marque a opção correta. Bom, pessoal, vamos anotar os dados, né? Questão simples aqui de velocidade média, né? Então, o comando da questão, ele está me pedindo a velocidade média. Ele está falando aqui que ele gastou 1 hora, né? Um intervalo de tempo de 1 hora, que é de 6h30 às 7h30, 1 hora. E ele fez isso utilizou aqui, né, o espaço de 5,4 quilômetros. Ele percorreu 5,4 quilômetros, é o seu ΔS. Aí você vai falar, professor, aqui nas alternativas está em metros por segundo. Pessoal, ou vocês podem converter para segundos e aqui para metros antes de jogar na equação, ou converter no final. Eu acho mais fácil converter no final, tá bom? Vamos lá, vamos revisar os conceitos para a gente poder fazer isso. Bom, pessoal, esse aqui é mais um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio, tá? Conceitos, equações, unidades de medidas, conversões, o link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, nós vamos utilizar a equação da velocidade média, que é ΔS, dividido por ΔT,
onde a velocidade média é dada em metros por segundo, ΔS em metros e o ΔT em segundos, tá bom? Então, para converter quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6, porque nós vamos utilizar unidades fora do sistema internacional, tá bom? Então, vamos lá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média vai ser o ΔS em quilômetros, o ΔT em hora, então vai sair em quilômetros por hora. 5,4 sobre 1, 5,4 quilômetros por hora. Então agora, pessoal, a gente vai converter para metros por segundo. Então a gente divide por 3,6. 5,4 dividido para 3,6 vai dar 1,5 metros por segundo. Certinho, resposta letra A. Tá bom, pessoal? Cinemática, né? Questão de velocidade média, sempre cai nos vestibulares, né? Vamos garantir essas questões, não deixem de estudar. Então, velocidade média é a distância percorrida pelo tempo, né? ΔS sobre ΔT. Aí você vê, se você for trabalhar fora do sistema internacional, no final a gente faz a conversão, é só dividir o valor por 3,6 e a gente encontra em metros por segundo. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 36. A questão diz assim: há uma regra prática utilizada pelos mergulhadores da Marinha que diz que a cada 10 metros de profundidade na água, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Um suboficial mergulhador, suboficial MG, com bastante experiência na profissão, realiza um mergulho no fundo do mar a 40 metros de profundidade. Determine a pressão total sobre o fundo do mar e marque a opção correta. Só cuidado que aqui era uma pegadinha, né? Parecia uma questão assim meio óbvia, né? Mas tem uma pegadinha. Então, olha só. Vamos colocar aqui que é o mar, tá? Então, eu tenho o suboficial aqui. Eu não sou nada boa de desenho, tá? A 40 metros de profundidade. Então, se ele fala que a cada 10 metros aumenta 1 atm, 40 metros vai aumentar 4 atms, certo? Vai ser 4 atms. Só vou nem fazer regra de 3 aqui. Só que vocês não podiam esquecer, pessoal, aqui, ó, a pressão atmosférica agindo na superfície, que é igual a 1 atm. Então, vamos relembrar aqui o conceito de pressão absoluta ou pressão total. Olha o comando da questão. É aqui que era a pegadinha. Ele não quer... Isso aqui embaixo é chamado de pressão hidrostática, que está abaixo da água. O que está acima é a pressão atmosférica. Então, quando a gente for encontrar a pressão total ou a pressão absoluta, tá? Que vai vir nessas duas linguagens, a gente utiliza que a pressão total é igual à pressão atmosférica, tá? Mais DGH, que nós chamamos de pressão hidrostática. A pressão hidrostática é aquela que está debaixo da água, que eu falei para vocês, que é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura, né? Que ele está submerso. Então, como ele já falou para a gente que a cada 10 metros uma atmosfera, ele já nos dá aqui a pressão hidrostática, que seria 4 atms. Mas se você não esquecesse de somar 1 da pressão atmosférica, você não ia ter a pressão total, tá? Então, a pressão absoluta ou pressão total vai ser igual a 1 atmosfera, aqui da atmosfera, né? A pressão atmosférica mais 4 atm da pressão hidrostática, né? Da pressão submersa. Então, 5 atms é a pressão absoluta, que também é conhecida como pressão total, resposta à letra B. Tá bom, pessoal? Bastante atenção nessas questões de pressão, que eles fazem bastante pegadinha, tá? Não deixem de estudar pressão hidrostática, densidade vezes gravidade vezes altura, cai bastante também nos vestibulares e concursos também. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 37. A questão diz assim: visando a ter um maior controle dos eventos que ocorrem numa determinada organização militar, OM, o oficial encarregado da sala de estado, o compartimento que dá acesso à organização, resolve instalar um espelho convexo no alto da referida sala. Com relação aos espelhos convexos, é correto afirmar que formam imagens? Bom, pessoal, os espelhos convexos, né, são aqueles que você vê no fundo das lojas, colocado bem alto. A gente consegue ver com profundidade todo o ambiente.
A gente também tem os retrovisores, que são espelhos convexos, né? O retrovisor de carro. O espelho convexo, pessoal, é representado assim, tá? Coloquei ele aqui. Esse aqui também é um print do meu e-book de equações, tá, pessoal? O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Lá tem todas as características, tanto do espelho convexo como côncavo, assim como das lentes também, tá bom? Toda a parte de ótica. Então, a gente tem aqui os espelhos, que é representado pela concavidade. Imagina uma bolinha de árvore de Natal, imagina cortando ela no meio, tá? Aquela parte brilhante do lado de fora é um espelho convexo, tá? Então, essa superfície aqui. Então, aqui está o objeto, tá? Então, a gente tem aqui os chamados raios notáveis, né? Que a gente tem umas regrinhas. Quando ele incide em paralelo, ele tem que refletir no foco, mas o raio não tem como atravessar o espelho, né? Porque aqui é opaco. Então, a gente faz ele refletir o raio na direção do foco e a gente faz o prolongamento do raio refletido. Isso chama de prolongamento do raio refletido. Então, incidiu em paralelo, reflete no foco. Ah, mas ele não atravessou, então ele vou prolongar o raio refletido. Incidiu no vértice, reflete sobre o próprio vértice em sentido contrário, com a mesma angulação. Aqui tem um ângulo θ, aqui tem um ângulo θ, tá? Também não posso atravessar o espelho para ele refletir aqui. Então, faço prolongamento do raio refletido. Quando eu tenho dois pontos aqui do prolongamento do raio refletido, eu tenho a formação da imagem. Então, o que acontece? A junção de dois raios, né, aqui do prolongamento de dois raios refletidos, no caso aqui o prolongamento deles vai formar a imagem. Pessoal, quando a imagem ela é formada pelo prolongamento do raio e não pelo próprio raio, a gente chama ela de virtual, tá? Virtual. Direita, quando ela se forma de cabeça para cima, tá? Direita, não invertida, invertida de cabeça para baixo, ok? Então, direita, cabeça para cima. Maior, menor ou igual que o objeto. Nos espelhos convexos, as imagens são sempre virtuais, direitas e menores que o objeto, formando sempre entre o vértice e o foco, tá? Isso é uma característica do espelho convexo. Nos espelhos côncavos, a gente tem aí umas 5 variedades. Quando o objeto estiver entre o vértice e o foco, quando o objeto estiver no foco, quando o objeto estiver entre o foco e o centro de curvatura, quando o objeto estiver no centro de curvatura, quando ele estiver anteriormente ao centro de curvatura, tá? Então, a gente tem a imagem virtual, direita e menor que o objeto, ok? Quando é convexo. Quando é côncavo, a gente tem que avaliar cada situação de forma diferente, tá bom? Então, aqui ficou fácil, porque é convexo, ok? Então, ele fala assim, vai formar imagens reais? Não, já sabemos que é virtuais, porque a gente está falando de convexo. Focou no convexo, virtual, tá? Espelho côncavo não, tá? Espelho côncavo a gente tem várias, como eu falei, variedades aí. Pode cortar tudo que for real aqui, beleza. Virtual, localizada na superfície do espelho. Ele está falando que a imagem vai se formar na superfície do espelho? Vai se formar na superfície do espelho? Não, não vai se formar na superfície do espelho. Vai se formar aqui, entre o vértice e o foco. Então, virtuais localizadas entre o vértice e o foco do espelho? Sim, verdadeira, sempre. Então, quando cair espelho convexo, você tem sempre que lembrar dessas regrinhas das imagens. Vai ser sempre virtual, direita e menor que o objeto, formando sempre entre o vértice e o foco, tá? Lembrando que o côncavo a gente tem várias possibilidades. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 38. A questão diz assim: um instrutor da disciplina de eletricidade do curso de especialização em eletricidade no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, CIAA, mostra aos alunos o funcionamento do aparelho multímetro, medindo a corrente que passa por uma lâmpada incandescente que é ligada a uma rede de 120 volts. A leitura do aparelho foi de meio ampere. Determine a potência da lâmpada e marque a opção correta. Bom, pessoal, vamos anotar os dados, né? Problema aí de eletrodinâmica, né? Cai bastante nos vestibulares, é uma das que mais caem, tá? Muito importante aí vocês revisarem esse conteúdo. Então, o comando da questão está pedindo para a gente a potência, lembrando que a unidade da potência é o watts, tá? Ele fala para a gente a voltagem, né? Medindo a corrente que passa pela lâmpada incandescente que é ligada a uma rede de 120 volts, ou seja, o U, ou V, como você preferir chamar, é 120 volts, e o meio ampere, né? Que foi ligado aqui, o multímetro fez a leitura, podia ser um amperímetro, né?
de meio ampere. Corrente, que a gente chama de I, meio ampere. Pessoal, vou resolver essa questão de duas maneiras para vocês. Uma mais fácil e a outra, se você tiver estudado de forma mais profunda, né, uma segunda possibilidade para você utilizar aí. Então, pessoal, vamos relembrar rapidamente aqui a equação da potência elétrica que mais cai nos vestibulares, cai no Enem, cai em provas de concursos, pessoal, é essa daqui. Potência em watts é igual a U, que é a tensão elétrica, vezes I, que é a corrente elétrica. Potência igual a UI ou potência igual a IU. Tem gente que escreve I vezes U, tá? Você vai ver em alguns livros ao contrário, IU. Potência igual a U e potência igual a IU. Pessoal, não é difícil de lembrar, tá? Não deixem de estudar essa, porque essa daí muito provável vai cair novamente em outras provas, tá? Então, se você lembrasse essa, rapidinho você resolvia. Potência é igual a U vezes I. Potência igual a 120 vezes meio. Potência igual a 60 watts, né? Qualquer coisa multiplicada por meio é a metade, então 60 watts. Lembrou dessa? Ótimo. Não lembrou? Vamos explorar um pouquinho mais outros conceitos, né? A gente está resolvendo questões anteriores para vocês praticarem. Aí eu lembrava da primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I. U igual a RI, tá? Essa é a primeira lei de Ohm. Então, eu poderia aqui encontrar a resistência do circuito, né? Então, U é 120, R eu não sei, vezes a corrente, que é meio. R vai ser igual a 120 dividido para meio. 120 dividido para meio, eu tenho 240 ohms, ok? Através da resistência, porque ele poderia pedir, me dá potência e me dá resistência. Teria que utilizar essa, por isso que é bom praticar, pessoal, tá? Vou dar mais uma equação da potência para vocês. Essa aqui é uma, essa daqui é outra. Agora, como eu poderia achar a potência? Através dessa equação aqui, ó. U ao quadrado sobre R, tensão ao quadrado dividido para R, ou R vezes I ao quadrado. Tem várias. A equação da potência é uma das que mais tem variedade aí, tá, pessoal? Mas é muito importante conhecê-las e saber utilizá-las, tá? Essa aqui é a mais fácil de todas, tá? Na minha opinião, essa aqui é a mais fácil de todas, é a que mais cai. Tem também potência igual a energia sobre tempo, também, que tá aí no ranking das que mais caem, tá? Essa aqui é mais uma opção para vocês. U ao quadrado, tensão ao quadrado, 120 ao quadrado, dividido para 240. 120 ao quadrado vai ser 14.400. Dividido para 240. Corta, potência vai ser igual a 60 watts. Tem que dar a mesma coisa, né, pessoal? 60 watts, resposta letra A. Entenderam, pessoal? Eletrodinâmica muito importante estudar primeira lei de Ohm, associação de resistores, paralela em série, potência, isso cai demais, tá? Então essa aqui é uma maneira ou a outra maneira de vocês resolverem essa questão. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 39. A questão diz assim: um militar embarcado em uma lancha da marinha atracada a um cais contou 20 pequenas ondas que passaram pelo referido cais em 1 minuto. Admite-se que a periodicidade do movimento ondulatório foi constante. Houve um padrão no movimento, tá bom? Quando ele fala periodicidade no movimento, houve um padrão no movimento ondulatório. Determine a frequência aproximada dessas ondas e marque a opção correta. Bom, pessoal, aqui você teria que lembrar o conceito de frequência, tá? Esse aqui é mais um print do meu e-book de equações, o link está fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Relembrando o conceito de frequência. A frequência é o número de ciclos ou oscilações completas que ocorrem em 1 segundo. Então, frequência é o número de repetições por segundo, que a unidade é o hertz, tá bom? Então, se eu tenho 20 ciclos, olha só, fazendo aqui uma regra de 3 simples para vocês. Se eu tenho 20 ciclos, ou 20 pequenas ondas, né? 20 repetições a cada 1 minuto. 1 minuto tem quantos segundos? Eu tenho 20 ciclos em 60 segundos. O que é frequência? É o número de repetições ou número de ciclos a cada 1 segundo. Então, qual vai ser o meu número de ciclos em 1 segundo? Então, eu multiplico cruzado. 60x igual a 20. X igual a 20 sobre 60. X igual a, posso simplificar aqui, vai dar 1/3.
Se você dividir 1 para 3, vai dar 0,33. Resposta, letra B. Pessoal, número de repetições por segundo ou ciclos por segundo é igual a hertz. Qualquer coisa repetida a cada 1 segundo é hertz, tá? A unidade do sistema internacional, tá? Então, frequência é o número de repetições a cada 1 segundo. Então, se eu tenho 20 pequenas ondas ou 20 ciclos, né, 20 repetições em 60 segundos, que é 1 minuto, tem que converter aqui. Quantos ciclos eu vou ter em 1 segundo? Faço uma regrinha de 3 simples, problema de frequência geralmente é assim, tá? Não preciso usar aquela equação do período. X igual a 20 sobre 60, é 1/3, que é 0,33 Hz. Resposta, letra B. Tá bom, pessoal? Além de lembrar o quê? O conceito de frequência, é muito importante estudar a equação fundamental da ondulatória também, que é uma das que mais cai no Enem, nos vestibulares e nos concursos. V igual a lambda vezes a frequência, velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Ele podia ter complementado um pouco mais esse problema. De repente ter dado a velocidade dessa onda, pedido o comprimento dela, tá? Então isso cai demais, não deixem de estudar essa equação aqui também. Tá bom, pessoal? É isso. Questão 40. A questão diz assim: um aluno realizando exercício de tiro com pistola calibre 9mm na Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa Catarina, Iansk, ouviu os ecos dos disparos 6 segundos. Ouviu os ecos dos disparos 6 segundos após acionar a tecla do gatilho do armamento. Ou seja, após realizar o disparo. Se a velocidade do som é 330 metros por segundo, determine a distância aproximada que se encontrava à superfície que refletia os sons dos disparos e marque a opção correta. Bom, pessoal, olha só, questão clássica de eco. Então aqui eu tenho a pistola, ele vai fazer o disparo, mas sou eu, né? Vocês sabem que eu não sou boa de desenho. Ele vai fazer o disparo aqui do projetil, vai sair aquele som, né? Essas aqui são as frentes de onda, eu vou desenhar assim, tá? Então o som, lá vai o som, aí o que acontece? Ele vai percorrer essa distância aqui. Então o som vai percorrer essa distância aqui, X, até o ouvido do rapaz. Só que o som vai voltar quando bater no anteparo. Olha só o que ele falou, houve o eco, é o retorno do som. Ele vai gastar mais X, então a distância aqui não é só X, né? Ele foi e voltou. Então ele fala que ele ouve o eco do disparo 6 segundos após acionar a tecla do gatilho do armamento. Então o som foi e o som voltou em 6 segundos. ΔT total, 6 segundos. Então quer dizer que ele foi em quanto tempo? Gastou 3 segundos para ir e 3 segundos para voltar. É sempre a metade. Ele gastou 3 segundos para ir, 3 segundos para voltar. Tá bom? Então é isso que a gente faz aqui. A gente tem que interpretar problemas de eco. Muito aluno aí se empolga, né? X é a distância que a gente não sabe qual é. E ele me fala que a velocidade do som é 330 metros por segundo. Certo? Pessoal, um probleminha de velocidade média. Falou em eco, a gente utiliza velocidade média, distância sobre tempo, ΔS sobre ΔT, tá? Só que a gente tem que considerar, ou a gente considera a distância de ida e volta, ou o tempo de ida e volta, tá? Cuidado para não considerar só um e esquecer o outro. Então, olha só, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Vamos considerar aqui só a ida, tá? Que é o que nos interessa, não precisa considerar a volta, somente a ida. Aqui é a ida e aqui é a volta. Então, velocidade média é 330. ΔS vai ser X. ΔT, só de ida, 3. Porque a distância de ida é X, a distância de volta é X. Se eu considerasse ida e volta, seria mais complicado. Eu só vou apagar aqui para não confundir. Então, X vai ser igual a 330 vezes 3, que vai dar 990 metros. Vocês poderiam resolver isso aqui de várias maneiras, tá? X igual a 990 metros. Tem aluno que gosta de considerar aqui 2x e aqui os 6 segundos para considerar a ida e a volta. Ou você faz só com a ida ou só com a volta, fica melhor para não confundir, tá bom? Então, 990 metros, resposta a letra E. Então, falou em eco,
tá? Cai muito questão de eco, velocidade média, não esqueça, mas tem que considerar o tempo que a onda foi e que a onda voltou, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.